Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de fundamentos de sistema de informação e o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar de sistemas de suporte gerencial, tá bom? O que são e para que servem os sistemas de suporte gerencial, né? A gente pode estar se perguntando. Basicamente, quando a gente é contratado por uma empresa, existem vários níveis de sistemas funcionando dentro daquela empresa. Só para a gente relembrar, na aula passada a gente falou desses três níveis de sistemas, níveis de sistema de informação, que atende a base da pirâmide, que dá apoio às operações, certo? Então, são sistemas de nível operacional. No meio da pirâmide, nós temos os sistemas de nível gerencial, que já dá suporte para os setores da empresa, para os chefes de departamento e coordenadores. E no topo, nós temos o sistema de nível estratégico. Normalmente são sistemas que emitem relatórios, modelos analíticos para os gestores, para a alta diretoria da empresa. Tá? Só para a gente relembrar. Se você quiser acessar esse conteúdo completo, eu vou deixar disponível aqui em cima um card da nossa aula passada, tá? Só estou colocando aqui para a gente se situar e dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Tá? Então, o sistema de suporte gerencial, ele começa a atuar nesse nível aqui, ó, apoio à tomada de decisão gerencial. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais os sistemas que funcionam aqui dentro e também os sistemas que dão apoio à vantagem estratégica. Então, a gente vai trabalhar agora na parte de cima da pirâmide, beleza? Vamos tirar, então, essa pirâmide daqui e vamos falar agora do sistema de suporte gerencial. Lá no topo da pirâmide, os sistemas de suporte ao executivo, basicamente ele olha para fora da empresa. Tá? Ele busca, primeiramente, gerar o planejamento estratégico para a empresa, né? Um planejamento a longo prazo, então um cronograma de longo prazo, a gente está dizendo que de 5 anos. Né? Como é que a empresa vai estar daqui 5 anos, né? Ou mais. Normalmente ele analisa as informações externas, também analisando o mercado de trabalho, né? As mudanças em questão de bolsa de valores, o impacto disso tudo, né, no negócio da empresa, no seu produto, no serviço que é prestado. E esse tipo de sistema ele atende decisões não estruturadas. O que seria decisão não estruturada? Daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Mas anotem que já já eu respondo o que são decisões não estruturadas para vocês. Abaixo desse tipo de sistema, mas não menos importante, nós temos os sistemas de informações gerenciais e também os sistemas de suporte à decisão. Normalmente são sistemas que dão apoio para esse sistema de suporte ao executivo. Qual é a diferença dele? A diferença é que é um sistema que ele olha para dentro da empresa. Então, o planejamento ele é mais curto, a gente tem aqui o planejamento diário, mensal, anual, tá, da empresa. O cronograma é mais curto, como eu falei, se importa com as informações internas da empresa e as decisões são estruturadas ou semi-estruturadas. Mais uma vez, tomem nota com relação a essa questão de decisões, que eu vou explicar o que é uma decisão estruturada, o que é uma decisão semi-estruturada, para a gente entender de fato a importância desses sistemas. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença dos sistemas que funcionam no meio da pirâmide, como a gente viu agora há pouco, dos sistemas que funcionam no topo da pirâmide. Tá? Um tem um planejamento estratégico de longo prazo, olhando para o mercado externo, né, buscando informações externas dos seus competidores, da sua concorrência, né, do mercado competitivo, e o outro sistema olha para dentro da empresa, saber como é que está o sistema interno, o funcionamento interno da empresa. Beleza? Basicamente é isso que é importante vocês tomarem nota nesse momento inicial da nossa aula. Com relação à tomada de decisão, então, o que é tomar decisão, pessoal? Você sabe o que é tomar uma decisão? Basicamente, a gente sabe, né? Todo dia a gente toma decisões na nossa vida. Umas são mais importantes, outras nem tanto. E é isso que a gente vai falar de decisões estruturadas ou não. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Então, basicamente, consiste em uma escolha de uma opção dentre diversas possíveis. E aí, buscando sempre uma solução que resolva um problema. Nem sempre essa solução vai resolver. Então, por isso que aqui no texto está falando, culminando numa solução que resolva ou não o problema, né? É o que se espera que a decisão que a gente tome na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, resolva um determinado problema, ok? E para a gente finalizar essa parte de tomada de decisão, decidir é fornecer uma posição em relação ao futuro, né? Nossa, o que seria isso? E aí eu trouxe até esse tema do filme De Volta para o Futuro,
porque trata-se de questão, poxa, se eu pudesse voltar no passado e ter tomado uma outra decisão, né, hoje o meu futuro poderia ser diferente, né? Por isso que eu trouxe essa temática, né? Tem tudo a ver com essa aula de hoje, tá? Mesma coisa, eu trago esse filme chamado Efeito Borboleta. É um filme estadunidense, lançado em 2004, mais ou menos. Tinha acabado de sair do ensino médio, pra vocês terem ideia. E é um filme de ficção científica, bem interessante, estrelado aí pelo Ashton Kutcher, e trata justamente do efeito borboleta, né, que faz parte da teoria do caos. Em toda ação tem uma reação, e o bater de asas de uma borboleta pode gerar um tornado no outro lado do mundo. Isso quer dizer que toda ação que a gente tome dentro da nossa empresa, né, trazendo para o nosso contexto de conteúdo da aula, né, toda a decisão que a gente toma dentro do nosso setor, no nosso departamento, vai gerar efeitos, tá? Efeitos que podem beneficiar ou prejudicar a empresa. E os sistemas, eles tentam fazer essa previsão, né, com base nos dados que tem dentro da empresa e fora da empresa, fazer estimativas e previsão para o futuro dessa empresa, tá? Então, por isso que eu trouxe, recomendo que vocês assistam, pesquisem no Google, que vocês vão achar esse filme Efeito Borboleta. Essa aqui é a versão 1, é o Efeito Borboleta 1, mas já tem o 2, tem o 3. Tá? O que eu gostei mais particularmente foi o 1 e o 3. Tá? Vou deixar como dica aí para vocês. Bom, agora sim, vou responder o que são os tipos de decisão, tá? Que a gente falou logo no início da aula, falando de decisão estruturada. Né? Às vezes o conteúdo de sistema de informação fala disso e passa batido e ninguém entende por quê. Tá? Então, os tipos de decisão estruturada, como a gente está vendo aqui, são decisões repetitivas e rotineiras, tá? Procedimentos que são pré-definidos naturalmente dentro de uma empresa e na nossa vida pessoal. Por exemplo, um tipo de decisão estruturada que a gente tem todo dia, quando a gente acorda, é escovar os dentes, é tomar um banho, é tomar um café, é escolher a roupa para ir para trabalhar, né? E são decisões estruturadas. São repetitivas, rotineiras e que não exigem nenhum grau de complexidade para você tomar essa decisão, né? Existe um outro tipo de decisão chamado semi-estruturada. Apenas parte do problema possui resposta clara. Por exemplo, depois que você já tomou as decisões estruturadas do seu dia, né, você já tomou seu café, já escovou seus dentes, já se arrumou, você pega a chave do seu carro e aí você vai analisar como é que está o trânsito naquele dia. Isso é uma coisa que muda. Na segunda-feira o trânsito é 1, dependendo do acidente que aconteceu ali naquele dia, vai ter congestionamento. Então, são decisões semi-estruturadas, que impactam nosso dia a dia, a gente não consegue ter controle disso, certo? Né? Não é verdade? Então, apenas parte do problema possui uma resposta clara. Você sabe qual é o caminho que você vai ter que pegar da sua casa até o trabalho, mas existem várias rotas e você tem que considerar o dia, né? As informações que você tem daquele dia. Então, isso são decisões semi-estruturadas. Tá? Perceba a diferença, né? E aí, o tipo de decisão não estruturada é aquela que exige bom senso, né? Capacidade de avaliação, e cada decisão é nova, não é rotineira. Então, por exemplo, nessa circunstância que a gente está colocando, né, vamos imaginar que você está indo para o trabalho e o pneu do carro fura. E aí você tem que tomar uma decisão ali importante. Será que eu troco? Ou então, será que eu tenho que parar o carro e fazer a troca desse pneu? Eu tenho um step, né, no meu carro? Ou eu vou andando com ele assim mesmo, como às vezes a gente vê na rua, né? O motorista toma a decisão de ir com o pneu furado mesmo até achar uma borracharia, e às vezes isso vai causar um prejuízo maior, dependendo da situação. Então, é um tipo de decisão que ele tem que tomar numa situação muito adversa. Isso acontece muito nas empresas. Então, é só para vocês terem uma ideia de que tipo de decisão cada sistema que a gente vai falar aqui, ele vai estar tentando atender. Tá? Então, sistemas que atendem uma decisão estruturada, quer dizer que é menos complexo. São sistemas que tratam ali da rotina da empresa. Né? Sistemas que atendem decisões semi-estruturadas, já é um sistema que já está ali na metade, digamos na metade da nossa pirâmide. É basicamente isso. A base da pirâmide ela é tratada por decisões estruturadas, sistemas que tratam rotinas. No meio da pirâmide, a gente tem sistemas que tratam, né, decisões que são de rotina, mas nem sempre. Né? Tem ali alguma decisão importante a ser tomada, que são os sistemas que atendem os setores da empresa. E lá no topo da pirâmide, são sistemas que atendem esse tipo de decisão não estruturada. Previsão do mercado de trabalho, bolsa de valores, o mercado competitivo, né? Isso tudo influencia no sucesso da empresa.
Beleza, galera? Tomaram nota desse tipo de decisão? Ok? Então, as decisões estruturadas, né? Aqui tem a parte conceitual, então envolve situações em que são conhecidas todas as regras e as limitações, é totalmente previsível esse tipo de decisão, né? Envolve situações repetitivas, como nós falamos, em que o número de ações possíveis são limitados. A gente já sabe mais ou menos quais são as decisões que tem que tomar, tá? Nesse tipo de decisão estruturada. E são efetuadas, sobretudo, no nível operacional. Como eu falei para vocês, o nível operacional da organização é aquela base da pirâmide, são sistemas, né? Esse tipo de decisão pode ser gerenciada por sistemas de nível operacional, que gerencia a rotina ali, muitas vezes, né, da empresa. Aqui tem alguns exemplos, né? Como processar uma encomenda de um cliente. Esse é um tipo de questão, de decisão que tem que ser tomada, que uma vez tomada essa decisão, está resolvido, né? Vai repetir esse mesmo procedimento. Como efetuar o controle de qualidade do produto? Quais são os critérios, né, as regras que vão ser implementadas para estabelecer o controle de qualidade do meu produto? Então, também é uma decisão estruturada de rotina ali da empresa. Decisões semi-estruturadas envolvem situações com alguma complexidade, eu acho que ficou bem contextualizado, né, pessoal? E que não são conhecidas todas as regras, né? Tem sempre alguma coisinha ali, né, que a gente tem que analisar com calma, embora se conheça a maior parte do problema. Você já conhece mais ou menos aquilo, né? Então, são decisões semi-estruturadas. São tomadas, sobretudo, no nível tático. Aí, o nível tático é aquele nível intermediário que nós vimos, tá, da empresa. E algumas perguntas. Qual é o perfil dos clientes mais rentáveis? Eu percebo que já não é uma resposta tão simples. Qual é o perfil dos clientes que são mais rentáveis para a minha empresa? Qual fornecedor estrangeiro devemos escolher? Então, percebo que há uma subjetividade, né? Qual produto precisa ser reestilizado? Qual produto eu preciso fazer ali uma modificação de estética, de layout? Então, também são questões que têm que ser analisadas com um pouco mais de cautela, né? Levando em consideração algumas informações que já temos e pensando em projeções para o futuro, tá? Decisões semi-estruturadas. Então, fechamos aqui nosso segundo tipo de decisão. E, por fim, decisões não estruturadas envolvem situações complexas, de regras complicadas ou desconhecidas, tá? Tomadas de forma pouco frequente, né? São coisas que acontecem, assim, que às vezes pega o gestor de calças curtas, né? E é baseada fortemente na experiência, no conhecimento do gestor. Então, se não tiver um gestor experiente lá em cima, pode ser que ele tome uma decisão precipitada. E esse tipo de decisão são efetuadas no nível estratégico da organização, como eu falei agora, lá no topo da pirâmide. Então, se você estiver tomando nota aí, está fazendo sentido, né? Essa questão de a gente esclarecer o que são essas decisões. Quais municípios devemos abrir filiais da empresa? Então, agora percebo, eu quero abrir filiais ou franquias da minha empresa. Quais são os municípios que eu devo abrir essas filiais? Vou precisar de dados externos, de olhar para o mercado competitivo, ver o que tem lá fora para saber onde é que eu posso abrir minha filial. Quais os canais de distribuições devemos utilizar, né? Quais são os canais? Qual o tipo de fornecimento? Vou trabalhar com e-commerce, né? Eu vou trabalhar com e-business, né? Então, que tipo de negócio, quais são os canais que eu vou estar atuando, né? Eu vou trabalhar com multimarcas, enfim. Beleza, pessoal? Só para a gente contextualizar a importância dessa questão das decisões. E é por conta delas que a gente tem a classificação dos sistemas. Bom, então os níveis da organização, aqui em outras palavras, né, pessoal, a gente pode também trabalhar esse nível da seguinte maneira. Aqui na base da pirâmide nós temos a gerência operacional, a equipe e funcionários trabalhando ali na ponta, né? São as decisões de forma estruturada, como a gente falou. No nível tático, que é aquele nível intermediário, a gente tem as decisões semi-estruturadas. E nessa gerência sênior, a gente está vendo aqui que normalmente é aquele estratégico, né, o nível estratégico, nós temos aqui as decisões não estruturadas. Tá? Só para vocês verem a importância do grau, né? Por isso que quando o profissional ele vai evoluindo dentro da carreira, ele vai tendo promoções, ele vai sendo promovido conforme ele vai tendo mais experiências, porque quanto mais experiência ele tem dentro da empresa, maior são as chances dele tomar decisões importantes, como decisões semi-estruturadas ou decisões não estruturadas. Ok? Lá embaixo, na base da pirâmide, normalmente são decisões de repor estoque, né? São de rotina, né? Como a gente falou. Decisões estruturadas são decisões rotineiras.
Questão de repor o estoque, né? Quando que deve repor o estoque, tem um sistema que pode alertar com relação a isso. Determinar ofertas especiais, né? Conceder crédito a clientes, quando é que eu devo conceder? São questões que podem ser calculadas, né, de forma automática por um sistema de simples verificação. Acima disso, nós temos algumas questões que podem ser, né, no nível tático. Formular o plano de marketing, né, como é que eu posso fazer o plano de marketing para a minha empresa para os próximos 3 meses, para esse ano de 2020, 2021, né, e assim por diante, 2022. Qual vai ser o meu plano de marketing para o futuro, para os próximos anos? Projetar novo site corporativo, vou trabalhar com a single page, né? Vamos modernizar o nosso site, vamos gerar um aplicativo para o nosso cliente. Desenvolver o orçamento do setor, né? Também são tipos de decisões semi-estruturadas pensando a mais longo prazo, né? Mas não tão longo como o da gerência sênior, que visa estabelecer metas de longo prazo, decidir a entrada e saída dos mercados, quando é que a gente deve entrar ou sair de um mercado, gerenciar o fluxo de franquias e filiais. Então, percebo que a complexidade, né, é muito maior para os sistemas que vão dar suporte à gerência sênior, tá? A gerência estratégica da empresa. O que mais? Aí aqui tem a definição, né, uma métrica mais ou menos, né? No nível estratégico, que é o sênior, em geral a decisão é tomada para um período de 2 a 5 anos. Preocupa-se com fatores externos à empresa, tá? Tome nota disso, é muito importante. Tá? No nível tático, aquele nível intermediário, em geral a decisão é tomada para um período um pouco menor, de 2 meses até 1 ano ou 2 anos no máximo. Tá? Preocupa-se com a estruturação da empresa, tá? Em manter a empresa funcional, né, atendendo os níveis de desempenho e tudo mais. E no nível operacional, né, que a gente viu, a decisão é tomada para alguns dias, alguns meses, preocupa-se em ampliar a eficiência do processo. Tá? Ali o objetivo do nível operacional é não estar deixando o processo defasar, né, nem deixar cair o nível de atendimento e de satisfação do cliente, do usuário. Ok? Beleza, pessoal? Tomem nota disso, é importante. Então, pronto. O que a gente percebeu até aqui sobre as decisões na organização, o que você poderia dizer? Tá? O que é importante para tomar uma decisão? Eu ousaria dizer que é o nível de agregação que eu tenho de informação. Quanto mais informações detalhadas, bem estruturadas, vai auxiliar a uma tomada de decisão mais eficiente, não é verdade? Então, aqui o tipo de decisão que é tomada em cada nível requer diferente grau de agregação da informação. Tá? Percebam, requer diferente grau de agregação da informação. Tá? Interessante, né? Então, os diferentes níveis de decisão, né, eles requerem diferentes tipos de informações. É claro, a informação que é gerada no nível operacional são informações de rotina, diferente das informações que são geradas lá no topo da pirâmide, que já são relatórios analíticos, né, estatísticas, gráficos, fazendo algumas projeções de todo um conjunto de informações que foram geradas lá da base da pirâmide. Não é menos importante o sistema que funciona na base da pirâmide, porque todas as informações que são geradas na base vão gerar relatórios riquíssimos, a gente vai falar já de mineração de dados, para tomada de decisão lá em cima, né, pelos gestores da empresa. Beleza? Falamos disso. Relatórios, gráficos, planilhas, dashboards, né, telas com informações e gráficos em tempo real, isso tudo vai auxiliar a gestão na tomada de decisão. A informação para a tomada pode ser classificada como: tem informações leves, isso que é importante, tá? Com relação a 2 níveis, com relação à tomada de decisão. Informações leves, uma imagem, imagens, visões, ideias, estruturas cognitivas, fluxograma, né, do setor, da empresa, e esquemas que possam trazer informações de maneira mais simples. Esse tipo de informação é muito fácil de ser analisado, é muito fácil de tomar uma decisão em cima disso. Normalmente, mais uma vez, está no nível operacional, ali um pouco no nível intermediário, mas basicamente no nível operacional, tá? De informações curtas, ideias, estruturas simples, né? Fluxogramas que possam dar uma base ali para uma tomada de decisão rápida, ok? Já a tomada de decisão pesada, elas precisam ser processadas. Aí é onde entra a tecnologia fazendo o processo de transformação dos dados em conhecimento, em informações que gerem conhecimento.
Então, a tomada de decisão pesada, ela precisa ser processada para transmitir a informação desejada e elas são representadas numericamente em relatórios de controle. Tá? Só para, mais uma vez, contextualizar os tipos de dados, né, de fragmentos de informação que existem numa empresa, desde o leve até as pesadas, que é quando exige processamento. Bom, então o valor da informação está diretamente ligado com o modo pelo qual ela vai auxiliar os gestores, né, a tomar as decisões com a finalidade de atingir as metas e os objetivos da empresa. Né? Essa é a conclusão para a gente finalizar essa parte de decisões e começar a falar dos sistemas mesmo e a gente finalizar a nossa aula. Tá bom? Então finalizamos essa parte de entender o quão importante é a informação para poder para poder tomar as decisões corretas. Né? Então a informação é importante para isso. Faz com que o gestor consiga tomar as decisões mais assertivas. Tá? Sistema de informação gerencial. Então, para a gente, indo para a reta final da nossa aula, fornece informações sobre o desempenho, né, relatórios fixos e programados. É um sistema que está programado para gerar relatórios mensais, semanais, que seja, ou diários. Tá? Extraindo dados dos sistemas, né, daqueles sistemas de transações do nível operacional, né, e gerando relatórios periódicos que podem ser impressos ou online. Tá bom? Então, essa é uma síntese do que são os sistemas de informação gerencial. Aí aqui um exemplo, né? Um relatório resumido dos custos totais da folha de pagamento. Então, se eu tenho ali um relatório resumido, qualquer empresa tem, isso é a base, né, do funcionamento dos gastos de consumo, né, de uma empresa de folha de pagamento. Então, um relatório de consumo, um relatório resumido dos custos totais da folha de pagamento vai auxiliar o gerente da contabilidade a prever o futuro, né, prever futuros do custo de folha de pagamento, de até quando a empresa consegue aguentar com aquela quantidade de funcionários. E isso foi feito agora muito, né, nesse período de que as empresas tiveram uma retração muito grande, né, e tiveram que, né, demitir alguns funcionários, tiveram que deixar em stand-by alguns, reduzir o quantitativo de carga horária de trabalho, fazer um sistema de revezamento, justamente porque esses relatórios ajudaram, né, as empresas a tomar esse tipo de decisão. Tá? Então, sistemas que geram esse tipo de relatório de forma mensal, de forma semanal, são sistemas de informação gerencial. Ok? Não tem complexidade, não tem inteligência alguma por detrás disso. É um sistema meramente programado pelo desenvolvedor, por um analista de sistemas, e é um sistema que, uma vez desenvolvido, ele vai sempre fazer o mesmo procedimento. Basicamente é isso. Diferente do sistema de apoio à decisão, né, o SAD. Né? Então, o SAD vai além do SIG, né, que a gente acabou de ver, que apenas emite relatórios sobre resultados e transações que a gente está vendo ali que todo mês vai acontecer. No SAD, ele aborda problemas, olha só, semi-estruturados. Se a gente pode falar que o SIG, ele trata de problemas estruturados, que todo mês acontece, o pagamento acontece todo mês, carga horária de trabalho todo mês, ele faz esse tipo de análise. Né? Então, anotem, o SIG, ele trabalha em cima de problemas para resolver problemas estruturados, tomada de decisões estruturadas. A gente falou disso, acho que ficou bem claro. Já o SAD, ele vai trabalhar com problemas semi-estruturados, ou então problemas não estruturados, tá bom? Normalmente são problemas semi-estruturados, tá? Que o SAD trabalha. De que forma? A gente vai falar um pouquinho disso. Os SADs normalmente são orientados a dados e modelos. Então, pode ser criado modelos, né? E às vezes são modelos que servem de parâmetro para que o sistema de apoio à decisão possa oferecer ao gestor uma estimativa, uma previsão e até favorecer, fazer indicações de qual decisão o gestor pode tomar. Tá? E aí ele mostra aqui duas tecnologias, né, que fazem esse tipo de mineração, que é a OLAP, até recomendo que vocês pesquisem um pouco, é antiga, tá, esse termo, e Data Mining. Tá? São técnicas para mineração de dados que analisam os diversos dados que tem espalhados dentro da empresa, no banco de dados da empresa, e oferece um relatório um pouco mais apurado para o gestor. Quais são os componentes do SAD, né, do Sistema de Apoio à Decisão, pessoal? Precisa de um banco de dados e um sistema de software próprio para fazer essa análise dos dados, modelos, que ele vai servir de parâmetro,
e uma interface para o usuário, onde ele vai gerar ali um dashboard, ele vai mostrar alguma coisa para o usuário, tá? Com relação aos dados que ele analisou. Ok? Então já fica essa diferenciação do SAD para o SIG que nós vimos agora há pouco no slide anterior. Aqui eu trouxe essa imagenzinha para ficar bem claro que no SAD, né, o banco de dados dele, ele analisa não só os dados internos da empresa, né, como ele analisa os dados externos. Tá? Então ele faz uma análise dos dados externos também, né, juntamente com os dados internos da empresa, né, e aí através de um software que faz essa compilação, né, utilizando modelos, ferramentas de mineração de dados como OLAP, né, e DataMine, ele gera gráficos, dashboards, a tela, né, onde vai ter uma interface onde o usuário vai interagir. Então, ele faz algum tipo de indicação para o gestor. É o que há de melhor? Já foi bastante, tá? Já foi há bastante tempo, algum tempo atrás, um sistema ideal. É muito utilizado, sim, com certeza, mas há de vir um sistema orientado a fatores de inteligência artificial, muito mais acurado. Tá? A gente vai até finalizar a nossa aula de hoje falando um pouquinho disso. Então, fazendo uma comparação, aqui tem um quadro. Tá? Eu não vou fazer a leitura desse quadro, porque vai ficar muito extensa, essa aula já está ficando longa. Então, sugiro que vocês pausem esse vídeo e façam uma leitura desse comparativo entre o SIG, Sistema de Informação Gerencial, e o Sistema de Apoio à Decisão. Tá? Você vai conseguir encontrar a diferença entre um e outro. Tá? Lembrando aqui, eu vou só colocar um asterisco com relação a esse formato ad hoc, tá? Do formato pré-estabelecido. Enquanto que o SIG ele tem um formato pré-estabelecido que todo mês, de forma rotineira, ele vai ficar gerando aqueles relatórios, no sistema de apoio à decisão, esse formato ad hoc é uma consulta específica. Ele não é engessado de forma rotineira. Né? Pelo contrário, ele é flexível, adaptável e ele funciona de acordo com o tipo de consulta que o gestor está procurando. Tá? Ele é um sistema mais maleável nesse sentido. Tá? Então, só esse ad hoc, eu coloquei um asterisco para fazer essa explicação para vocês. No mais, fazendo a leitura, vocês conseguem ver a diferença de um e outro. Beleza? Sistema de apoio ao executivo, né? Então, ele auxilia a gerência sênior. Então, percebo que agora, acima desses dois que nós falamos, do SIG, né, e do SAD, que estão ali no nível tático, aquele nível intermediário, né? Lembrando que o SAD é melhor que o SIG nesse sentido, apresentar análises, né, de problemas que possam gerar decisões semi-estruturadas. Aqui nós temos o SAI, que ele auxilia a tomada de decisão não estruturada. Então essa acho que é a parte importante de vocês tomarem nota, né? Então o SAI ele dá esse apoio ao gestor, à gerência sênior, né, de forma estratégica nas tomadas de decisões não estruturadas. Tá? E deixa o SAD, que nós vimos, com as decisões semi-estruturadas, ok? E o SIG nas decisões estruturadas, ok? Tome nota disso. E aí ele gera o que? Gráficos e comunicações avançadas, ok? No SAI que a gente está vendo aqui, ele tem essa função drill down, que é o detalhamento. Você consegue entrar em detalhamentos do dashboard, de um gráfico que está sendo apresentado ali, e esse gráfico ele percorre não só um setor específico, ele pode fazer análise e comparações de diversos setores dentro da empresa. Tá? Com a utilização de painel digital, fazendo projeções, previsões e planejamento a longo prazo. Tá? Então anotem, tá? Tomem nota dessas informações a respeito do sistema de apoio ao executivo. E por fim, como eu falei, a gente vai finalizar nessa parte de sistema inteligente, né? Então o sistema de inteligência que vai dar apoio ao executivo, né? Até eu modifiquei essa nomenclatura de CI, tá? Mas foi totalmente ajustada aqui. São sistemas, daí eu já vi em alguns conteúdos, né, algumas fontes falando de sistema inteligente de apoio à decisão, né, mas aqui eu coloquei sistema inteligente de apoio a executivos, que já utiliza a inteligência artificial para não apenas recomendar, mas tomar as decisões. Mas, claro, né, sugere a decisão para o gestor e o gestor autoriza ou não aquele tipo de decisão. E a inteligência artificial já utiliza parte de robótica, visão computacional, né, linguagem natural, linguagem de processamento natural, sistemas de aprendizagem, né, redes neurais e assim por diante. Então percebo que há uma tendência para a gente agora gerar um novo tipo de sistema,
né? Independente do SIG, do Sistema de Informação Gerencial, do SAD, que é de apoio à decisão, e do Sistema de Apoio a Executivos tradicional, como a gente está vendo aqui, agora a gente tem a possibilidade de trabalhar com sistemas de inteligência artificial, né? Trabalhando até mesmo com sistemas multiagentes, que é uma possibilidade de analisar diversos fatores e o próprio sistema sugerir a decisão que é mais adequada naquele contexto. E claro, ele vai estar aprendendo conforme o gestor for dando feedback para ele. É uma grande tendência esse tipo de sistema também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês na próxima. Valeu, até lá!